A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo André, sou líder do IPG da Rede de Homens de Guatambu e vou ler junto com vocês agora 2 Samuel, do capítulo 14 até o 17. Vamos lá? Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto. Vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que haja muitos dias está de luto, por algum morto. E entra ao rei e fale-lhe, conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher, Tecoita, falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei, Que tens? E disse ela, Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos esses brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a sua serva, e disseram, Dá-nos aquele que feriu ao seu irmão, para que o matemos, por causa da vida do seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam ao meu marido o nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher, Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher Tecoita ao rei, A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei, Quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela, Ora, lembra-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele, Vive, ó Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher, Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele, Fala. E disse a mulher, Por que, pois, pensasses tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Por que, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não tornar a trazer o seu destirado? Porque certamente morreremos, e seremos como as águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não destere dele o seu destirado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim, e a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, Peço-te que não me incubas o que eu te perguntar. E disse a mulher, Ora, fala ao rei, meu senhor. E disse o rei, Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. De tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso, porém sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse, Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos. Ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantando-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei,
torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava por quanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era uma mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tendes cevado nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo a um pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, vejo eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, ou chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesses a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, e ele estendia a sua mão, e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, a cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando em Gessur, na Síria, voltou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz, levantando-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias para todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, dizei: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilionita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração de fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um de Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele, em Jerusalém: Levanta-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei, com toda a sua casa, a pé, deixando, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé,
pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé. Caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que iras tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Sodaque ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiam a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Sodaque: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como perecer bem os seus olhos. Disse mais o rei a Sodaque, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vós sois 2 filhos, Aiamás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olha que eu me demorarei no caminho, nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que iam com ele cobriam cada um a sua cabeça, e subiam chorando, sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjugaram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissiparar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus filhos, Aiamás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis, e todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante dos cumes, eis que Zibá, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos arbados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um outro de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E Ziba: Os jumentos são para casa do rei, para se montares neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba:
ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei de Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graças aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem pois diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte. Defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo ia com ele. Chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi e Absalão, disse Usai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Usai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Usai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, de lei serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante do teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre os que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel virá que te fizesses aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: Dize-me, escolhe 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não fala tu? Então disse Usai a Absalão:
O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Husai: Bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como uma ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é o homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração do leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Bersaba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás a pelejar. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nenhum ainda só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastará-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, envia apressadamente e avisa a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Ahimaaz junto ao fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe se disse: eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu, todavia, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Ahimaaz e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, e foram anunciar a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram ao Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, arbaldou o jumento, e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maianaim, e Absalão passou o Jordão, e ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em um lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Maianim, Sobia, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barziali, o Gilealita, de Rogelim. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada,
e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e o trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Assim, meus irmãos, terminamos a leitura. Eu peço vocês a me acompanhar na oração. Amado Deus, nosso Senhor, te louvamos e te bendizemos pela essa leitura, Senhor, pelas essas palavras que o Senhor nos trouxe, Pai. Que elas encontrem guarida no coração das pessoas que estão acompanhando e assim nos fortaleça todos os dias, Pai. É o nosso pedido e te agradecemos e te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.